Eu tenho por hábito saudar os irmãos ao início de cada um dos nossos encontros com a graça e com a paz de Cristo Jesus. Não é apenas uma frase de efeito, é uma bênção que nós buscamos da parte do Senhor, a graça dele sobre as nossas vidas que nós não merecemos, mas precisamos, e a paz que excede todo entendimento, principalmente num momento como esse, como nós estamos vivendo, em que nós precisamos demais de experimentar dessa paz, deste consolo e também de nos tornarmos portadores da paz e do consolo para tantas pessoas que estão precisando nesse tempo. Pedimos então ao Senhor que nos conceda, através desses breves momentos que passaremos juntos, poucos minutos, refletindo na sua palavra, que isso traga para nós esperança, que isso traga para nós certeza, convicção de quem nós somos, daquilo que o Senhor fez das nossas vidas, daquilo que o Senhor deseja das nossas vidas, para que nós tenhamos a certeza e a esperança e a convicção de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem doença, nem perigo, nem morte, nem vida, nem coisas que conhecemos ou que não conhecemos, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então agora nós vamos ter esse tempo de reflexão e o texto que eu trouxe para a nossa meditação nesta noite está no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 19, nos versículos 19 até o versículo 22. Queria ler com vocês. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, em latim e grego: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram porque o lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: este homem disse que era Rei dos Judeus. O que escrevi, disse Pilatos, respondeu Pilatos. Pai, nós pedimos a tua bênção, a tua direção, o teu conselho e o teu consolo. Quando estudamos a tua palavra, ela é letras para nós apenas, mas com a inspiração do teu Santo Espírito abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, ela se torna a palavra viva, ela se torna o Senhor falando conosco, apesar desse instrumento de barro que é usado. Ajuda-nos, Senhor, a entender a tua palavra, a nos firmar na sua palavra, a nos comprometermos com a sua palavra e a vivermos por tua palavra. Pedimos esta bênção ao Senhor agora, em nome de Jesus. Você já teve algum dia uma curiosidade de entender por que foi colocar uma placa em cima da cruz de Cristo? Por que era necessário colocar ali uma placa com dizeres? E mais interessante ainda, e mais impressionante ainda, que aquela placa foi escrita pelas mãos do próprio governador que condenou Jesus. E ele ainda fez questão de escrever 3 vezes a mesma coisa em 3 idiomas diferentes. Não é uma coisa sem maiores importâncias que está registrado na Bíblia, só por curiosidade. Não, aquele fator foi tão importante naquele momento, houve uma comoção tão grande que houve até uma tentativa de um recurso judicial por parte dos judeus de fazer com que o governador revogasse aquilo que foi escrito. Mas ele insistiu, ele deu a canetada dele e ele continuou batendo o pé, dizendo: o que eu fiz está feito. Esse fato se torna tão importante nas Escrituras que é narrado pelos 4 evangelhos. Algumas pequenas diferenças. Lucas, por exemplo, diz que Pilatos mandou escrever, e João diz que foi o próprio Pilatos que escreveu. E ainda confirma que houve essa tentativa de mudança e o Pilatos confirmou, falou: não, o que eu escrevi e não vou mudar. E ainda que tenha sido escrito por um ímpio, que tenha sido escrito por um criminoso que estava ali com o propósito de fazer zombaria e escárnio dos judeus, ainda assim aquela placa foi colocada ali pela vontade de Deus, não pela vontade de Pilatos. Pilatos nem sabia disso, mas naquele momento ele estava começando a propagar entre as nações a mensagem da cruz,
a mensagem daquele homem que ele crucificou, daquele homem que ele mandou, que ele havia condenado. Ele estava sendo usado como esse instrumento. E além de disso, ele também estava condenando aqueles que negavam a mensagem da cruz, aqueles que rejeitaram Jesus e que negaram a mensagem daquela cruz. Para a gente entender melhor o contexto disso tudo, a relevância daquela epígrafe, daquela placa que está ali colocada sobre a cruz de Cristo, precisamos começar essa nossa investigação olhando para aquela pessoa que está ao lado de Jesus, quando ele diz, o crucificado, o condenado que está ao lado de Jesus, e ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Observe que ele não pede para Jesus salvá-lo, Senhor, faz um milagre e me tira da cruz. Ele também não está dizendo aqui, Senhor, tenha misericórdia da minha alma. O que ele está fazendo é se colocar na posição de servo diante de um rei, pedindo a ele que ele se tornasse súdito do reino que Jesus estava prometendo. Provavelmente este homem, durante a sua vida, ouviu falar de Jesus e dos seus ensinamentos, ou até mesmo ouviu Jesus falar a respeito do seu reino. Mas pode ser também que essa comoção no seu coração foi devido ao que ele leu naquela placa, naquilo que estava ali ao seu lado. Ali ele lê: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E se foi isso mesmo, se foi aquela placa que tocou o seu coração, então nós temos aqui o primeiro instrumento usado por Deus para proclamar a mensagem da cruz. O primeiro instrumento. É claro que essa não era a intenção de Pilatos quando ele escreve aquilo. O que ele queria, que ele pretendia mesmo, era intimidar os judeus, porque os judeus também incomodavam muito, para que é como se ele estivesse dizendo: olha o que o Império Romano faz com o rei dos judeus. E se nós fazemos assim com o rei dos judeus, imagina o que a gente vai fazer com vocês se vocês não nos obedecerem. Pilatos pensou que ele estava insultando os judeus. E na verdade ele nem percebeu que ele estava escrevendo o que Deus mandou ele escrever. Porque Deus usa quem ele quer. Ele usa até o ímpio para cumprir os seus propósitos, para cumprir os seus desígnios. Assim, todos aqueles que passavam por ali poderiam ler na placa, em vários idiomas diferentes, várias culturas diferentes, poderiam ler naquela placa sobre a cruz de Cristo, de qualquer nação, e entender qual era a mensagem, por que aquele homem estava ali. Ali havia um epígrafe, um escrito primeiramente em hebraico. Hebraico era a língua quase sagrada para os judeus. Eles não usavam o hebraico no dia a dia, eles falavam aramaico, que é a linguagem que eles adotaram desde que voltaram do exílio da Babilônia. Mas nas cerimônias que eles faziam, nas liturgias religiosas, nas festividades solenes, nas celebrações, nas leituras públicas, nos momentos de adoração, quase sempre era o hebraico, que era a língua da religião. A inscrição hebraica que estava sobre a placa, sobre a cruz de Jesus, em hebraico, dizia assim: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Em hebraico escreve assim: Yeshua HaNotzeri Melech Yehudim. Yeshua HaNotzeri Melech Yehudim. O texto hebraico, como vocês podem ver, diferente, as letras, tudo, não tem vogais e se escreve da direita para a esquerda. Quando Pilatos escreve aquilo, ele tinha como objetivo usar aquela linguagem cerimonial dos judeus, aquela mensagem sagrada dos judeus, para mostrar a todos os judeus que Jesus estava sendo condenado por causa deles, por causa da religião deles. A religião condenou Jesus, porque Jesus não veio trazer uma nova religião. A própria palavra religião vem do latim, significa religare, ou tentar reaproximar de Deus, ou tentar tudo que a gente faz para tentar se reaproximar de Deus ou de qualquer outra divindade, ou do cosmos, ou da paz interior, através de caminhos rituais, abstinências, penitências, sacrifícios, tudo, enfim, aquilo que a gente puder fazer para tentar nos aproximar do sobrenatural. Mas Jesus não veio trazer um caminho alternativo, que nos leva até
o sobrenatural. Jesus veio para apresentar e mostrar o próprio Deus, sendo que Ele mesmo é o caminho para chegar a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Além disso, ali havia também uma epígrafe, uma escritura em latim, que era a língua oficial dos romanos. Era a língua da lei, era a língua do governo. Naqueles dias se falava em Roma latim, era o idioma principal. O nosso idioma, inclusive, que é o português, tem influência do latim. E o espanhol também tem influência do latim, e o italiano que se fala hoje também. É por isso que na América do Sul, porque temos o português e o espanhol como línguas predominantes, somos chamados de América Latina, por causa dessa grande influência. E em latim, o texto da inscrição sobre a cruz dizia assim: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Em latim, se lia assim: Iesus Nazarenos Rex Iuda Eorum. Observe que a grafia e as letras latinas são muito parecidas com aquela maneira como a gente escreve no nosso alfabeto. E todos os documentos oficiais do Império Romano eram expedidos em latim. Então, quando o Pilatos escreve aquela escritura em latim, ele estava ali oficializando a condenação de Jesus numa perspectiva política e numa perspectiva governamental. Porque Jesus foi condenado pelo Império Romano por ter afirmado que ele tinha um reino. Quem tem reino é rei. Isso era inadmissível ao Império Romano. Além disso, ele foi perseguido, Jesus, desde a infância, por Herodes, que era um rei militar também, que era romano, porque Herodes conhecia as Escrituras e sabia que nasceria em Belém, naquela ocasião, o rei que foi chamado para ser Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas o próprio Jesus já tinha dito várias vezes que o seu reino não é deste mundo, que o seu reino é dos céus, e farão parte deste reino todos aqueles que creem na sua palavra e vivem segundo a sua palavra. E a gente vê isso lá em Apocalipse e em outros textos também. E em terceiro lugar, havia naquela placa também uma escritura em grego. Grego representava a cultura que havia sido adotado pelo Império Romano para todas as partes conquistadas, para todos os países conquistados. A língua grega facilitava, então, a comunicação entre os países, entre os lugares que tinham sido conquistados, e se tornou uma língua padrão, embora cada país tivesse também as suas próprias maneiras de falar. Isso facilitava a comunicação quando se viajava de um país para outro, a expansão do conhecimento, da cultura, das artes, dentro do Império Romano. E ali na epígrafe, naquela placa que está escrito sobre a cruz de Cristo, tem os dizeres em grego, assim: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Em grego se lê assim: Iesus ho Nazarius ho Barcelos ton Iudaion. As letras e a sonoridade eram bem diferentes do latim, mas o grego influenciou o latim e influenciou muitos outros idiomas, inclusive a língua portuguesa também. Pilatos fez questão de escrever em grego ali naquela placa, que era para que todos os estrangeiros que estavam em Jerusalém por ocasião da festividade da Páscoa pudessem ler. Como em todo o Império Romano se falava grego, não importa de que país a pessoa viesse, ele leria aquilo lá e iria entender. E assim, quando voltasse para sua terra natal, depois das festividades, levariam para o seu país o que aconteceu naquele momento e na festa da Páscoa em Judá. Mas como eu já disse anteriormente, o Pilatos, sem saber, estava promovendo a verdadeira mensagem da cruz para muitas culturas e para muitos tempos que viriam depois dele, quando ele escreve aquilo ali em grego. A mensagem da cruz sempre foi vista como uma contracultura onde quer que ela chegue. Porque o ensinamento de Jesus nos mostra como deve proceder, como deve viver aqueles que estão destinados a serem cidadãos do reino dos céus. E sendo assim, nós
esse tipo de conduta esperado de nós pelos ensinos de Jesus acaba nos afastando de condutas mundanas e pecaminosas que são tão típicas da cultura que está ao nosso redor. Então foi por isso que Jesus foi perseguido, por causa da cultura, por causa da política e por causa da religião. Mas uma coisa nós não podemos esquecer e que é muito importante. Aquela inscrição sobre a cruz de Jesus mostra também a minha culpa e a sua culpa. Porque foi por nossa culpa que Jesus foi parar naquele lugar. Aquele lugar era nosso, a condenação era nossa, a dívida era nossa, a nossa dívida que Ele nos resgatou através do seu precioso sangue. Por isso nos diz lá em Isaías capítulo 53, Ele foi rejeitado e desprezado por todos, suportou dores e sofrimentos sem fins. No entanto, era nosso sofrimento que Ele estava carregando, era nossa dor que Ele estava suportando. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu, nós somos sarados pelos sofrimentos e ferimentos que Ele recebeu. Ah, meus irmãos, graças a Deus nós podemos hoje, depois de tanta tristeza, lembrar do que Ele fez por nós. Romanos, capítulo 8, versículo 1 nos diz: agora já não existe mais nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas em Cristo Jesus. E Colossenses capítulo 2, versículo 14, nos fala por que nós não estamos mais condenados. Porque Jesus anulou a conta da nossa dívida, das regras da antiga aliança que nós não conseguimos cumprir e por isso nos tornamos devedores diante de Deus. E Ele pagou, acabou com essa conta, cravando ela na cruz. Jesus foi rejeitado como rei pela política, Jesus foi rejeitado como rei pela religião, pela cultura, mas a coisa que mais nos importa nessa passagem é que Jesus, através do seu ato na cruz, se tornou rei das nossas vidas, se tornou o nosso Senhor. Por meio daquela tabuleta, Jesus foi declarado rei nesses 3 idiomas. Mas Ele não é apenas rei dos judeus. Ele é rei dos gentios, Ele é rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Ele é o rei das nossas vidas e não existe povo neste mundo que vai deixar de ouvir esta mensagem, que Ele é rei dos reis, Senhor dos senhores e dono das nossas vidas. Deus já escreveu no passado em tábuas de pedra. Deus já escreveu no passado, através de mandar um profeta escrever um outdoor para que as pessoas pudessem conhecer a sua palavra até correndo. Deus escreveu com as suas mãos em parede de palácio lá na Babilônia. Deus escreveu em placa colocado no altar do Deus desconhecido que deu ensejo ao apóstolo Paulo falar do Evangelho. E Deus também escreveu nas tábuas que estão sobre a cruz de Cristo Jesus. Mas a placa que Ele agora quer usar é a sua vida. Jesus quer usar a mim e a você para ser esse mostruário de quem Ele é. Porque, como diz lá em 2 Coríntios 3:2, vós sois a nossa carta escrita no nosso coração, conhecida e lida de todos os homens. Meus irmãos, talvez para algumas pessoas ou para muitas pessoas que nunca na vida vão ler a Bíblia, a única Bíblia que eles vão conhecer é você. Eles vão ler a Bíblia através de você. Eles vão ler a Bíblia e conhecer a palavra de Deus através de você. Você vai ser essa placa de Deus. Através dos seus atos, através da sua conduta, através do seu comportamento, das suas palavras, das suas atitudes. As pessoas poderão, com seus olhos, com seus ouvidos e com o seu coração e com suas mentes, conhecer a palavra de Deus. Seja isso, esse instrumento usado por Deus para anunciar, para que todos saibam. A mensagem da cruz pode ser loucura para aqueles que se perdem, mas graças a Deus, ela é o poder de Deus para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Nós também possamos falar, como disse o apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus os abençoe e os fortaleça nesses tempos de aflição, lembrando que a aflição maior passou Jesus por nós e nos resgatou para que nós pudéssemos também oferecer vida àqueles que estão morrendo, àqueles que estão em pranto, em desespero, que Deus possa usar a sua vida para ser essa placa viva de anunciar que Jesus Cristo é o Rei dos Reis,
e Senhor dos senhores. Deus te abençoe. Pai, eu peço a bênção do Senhor sobre a minha vida e sobre a vida dos meus ouvintes, para que nós de fato sejamos esta placa viva, que nós possamos anunciar através dos nossos atos a presença do Senhor, que nós possamos deixar o aroma do bom perfume de Cristo por onde passar, que a luz de Cristo, do Senhor, venha brilhar através das nossas vidas, através dos nossos atos, através das nossas palavras, através da nossa conduta, que nós possamos ser sal e luz no lugar onde estivermos, trazer tempero, sabor, trazer diferença, mudança, trazer preservação e transformação. Usa, Senhor, as nossas vidas, nós te pedimos, com muita alegria no coração nós pedimos isso, porque entendemos a mensagem da cruz, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações e o poder do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês, dando paz, dando alegria, dando certeza e esperança e também o consolo que somente Ele pode conceder. Amém.